Oi, gente. Nós estamos em março, mas o pior lado das eleições já chegou. Um homem foi espancado por bolsonaristas por usar a camisa do Lula, uma coisa completamente inaceitável, um ato de violência política, né? E uma sede do PT em Campinas, né, foi vandalizada, né? Foi alvo de um ataque, boa parte da sede foi destruída, né? Eu vou trazer os detalhes nesse vídeo de hoje, né? Aqui vocês estão vendo os ferimentos, né? Manuel Araújo de Lima Neto, conhecido como Nino, foi brutalmente espancado por dois homens apoiadores do Bolsonaro, né? Nessa última terça-feira, pelo simples fato de estar usando uma camisa com imagem do ex-presidente Lula. Eu vou me aprofundar sobre o caso nesse vídeo. Quero lembrar vocês que o meu curso sobre George Orwell está com as inscrições abertas. No comentário fixado você tem um link para a gente estudar Orwell, que foi uma pessoa que combateu o fascismo, né? O fascismo que claramente é inspiração para atos como esse, né? Esse tipo de ato, esse tipo de violência é típico de movimentos neofascistas, né? Movimentos que emulam os sentimentos fascistas. E o fascismo tem como característica estimular a agressividade, a violência nas pessoas. E é por isso que atos como esses, lamentavelmente, tendem a acontecer com maior frequência. Torço para que não aconteçam, eles têm que ser punidos, mas não existe nenhuma surpresa de que esse tipo de coisa aconteça, tendo em vista o discurso bolsonarista, né? Nino, que é militante dirigente do PT de São Simão, foi alvo de socos, chutes e mata-leão. Os agressores utilizaram uma arma de fogo, então ele ainda foi espancado e ameaçado, né? Para ameaçar a vítima, e as pessoas que foram ao local tentaram apartar a briga. Após sofrer a agressão, o petista ainda foi privado de atendimento médico. Ele tentou ir à Santa Casa de São Simão, mas não conseguiu entrar porque um dos agressores ficou de plantão em frente à unidade de saúde, intimidando a vítima e a sua família. O petista só conseguiu atendimento médico no dia seguinte. Segundo deputados estaduais, Emílio de Souza e Márcia Lia, os agressores já foram identificados. Daniel Luiz e Augusto Cinti, um deles que é professor de jiu-jitsu, que não entende nada de artes marciais, né? Porque artes marciais foram criadas para as pessoas se protegerem, não para serem usadas como instrumento de agressão, mas enfim. Aplicou um mata-leão na vítima, enquanto o outro covardemente atacava com socos e chutes. Imagens recebidas pela Fórum mostram o Nino com ferimentos nos olhos, arranhões e hematomas nos braços e na perna. Os parlamentares enviaram ofício à polícia e ao Ministério Público cobrando providências. No documento, eles frisam que, infelizmente, episódios como esse ganharam terreno com ambiente de ódio e intolerância alimentado por altas figuras do atual governo. Confira os documentos no final da matéria, né? Emílio, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alesp, considera que Nino foi alvo de um brutal ataque de motivação política. Não há a menor dúvida sobre isso, né? Divergências políticas jamais devem justificar crimes de ódio. É um absurdo completo, né? Esse ataque, né? A coordenação do PT na região de Ribeirão Preto divulgou uma nota repudiando o ocorrido. Diz a coordenação: atitudes como essa demonstram a que ver esse governo de viés fascista, misógino, homofóbico, xenófobo, que incita o ódio e a intolerância. Não vamos nos render e nos calar diante desses atos e atitudes que demonstram o caráter desse governo. E aí tem a invasão da sede de Campinas, um ato de violência lá, que também mostra essa natureza de ataques violentos, né? Mais detalhes sobre a invasão de Campinas vão estar também no comentário fixado. Olha, não há dúvida que, e aí eu vou retomar a fala do Arthur Duval, não há dúvida que a fala do Arthur Duval ela vem dentro desse contexto desse governo que ele ajudou a eleger. Agora ele se volta contra o governo, mas a natureza ideológica do neofascismo, dessa dimensão violenta, dessa dimensão que hostiliza seus adversários políticos, todo esse discurso iria desembocar em atitudes de pessoas que iriam considerar que o outro não tem o direito de pensar diferente delas. E o neofascismo, é muito importante compreender isso do ponto de vista histórico, o fascismo ele é incompatível com a democracia. O fascismo não tolera o outro, que o outro pense diferente de você.
e usa de violência contra o outro, inclusive porque, nesse momento, os neofascistas estão se sentindo acuados. Está começando a ficar claro para eles que existe a clara e distinta possibilidade de Bolsonaro ser derrotado. Eles estão começando a perceber que progressivamente se sentem mais sozinhos, mais isolados. Não são a força dominante que foram no passado recente. E isso também está contribuindo para eles se tornarem cada vez mais violentos. A percepção de que podem perder. E eles não conseguem aceitar isso. Eles não conseguem aceitar que as pessoas podem e parecem estar finalmente acordando do pesadelo neofascista que eles e seus aliados ajudaram a mergulhar esse país. Mas muita gente, felizmente, está acordando em relação a isso e eles não conseguem aceitar. E aí recorrem a atos de violência como esse. Né? Eu lamento muito, torço para que os culpados sejam punidos, né? Que a gente não tenha impunidade em relação a esses atos e que a gente possa caminhar de volta para uma situação de democracia em que a gente dialoga, diverge, as pessoas pensam de forma diferente, né? Mas que não recorrem à violência para lidar com a divergência. E é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal A Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Quero lembrar vocês que é muito importante para combater o fascismo, né, a gente trabalhar com o conhecimento. O meu curso sobre George Orwell, ele visa justamente trabalhar com o conhecimento e com as obras de uma pessoa que combateu o fascismo. Ele considerava o fascismo uma coisa tão nefasta que ele foi para a Guerra Civil Espanhola, onde os fascistas de Franco estavam oprimindo e querendo acabar com organizações dos trabalhadores que pela primeira vez na história da Espanha e uma das poucas vezes na história da humanidade, tomaram controle dos meios de produção e que controlaram parte da Espanha com a classe trabalhadora no epicentro do poder. Essa experiência foi considerada por Orwell como uma experiência não apenas exitosa durante o período que existiu, mas uma experiência de um exemplo daquilo que deveria inspirar todos aqueles que defendem os interesses da classe trabalhadora. E é de fato algo que a gente deve pegar como inspiração. Né? Agora, a gente também deve pegar como inspiração a necessidade de reconstruir um ambiente democrático de respeito à divergência e à pluralidade de pensamento no nosso país. Infelizmente, com posturas neofascistas vai ser muito difícil, porque eles claramente não toleram ninguém que pense diferente e recorrem à violência quando faltam argumentos. É isso que eu tinha que falar sobre esse assunto, gente. A gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau.